caminhar para um lugar onde se sente acolhido, protegido, amparado. E naquele lugar talvez coisas farão lembrar da importância dele, talvez não para os outros, não para o mundo, não para a sociedade, mas para os seus entes queridos. Vai fazer com que a comida da mãe, a comida da família, novamente venha à mesa, e aquilo vai trazer um cheiro agradável, que vai trazer reminiscências da infância, do tempo, um dia com os irmãos, com os pais, com os primos, com os avós. São coisas diferentes, nós não podemos dizer que é a mesma coisa. Isso é o espírito do Natal. Isso é aquilo que nós começamos a experimentar quando se aproxima dezembro. Mas olharmos para a Bíblia, irmãos, nós temos quantas referências sobre o outro lado do nascimento do menino Jesus. O que Deus ensinou, incutiu nas nossas almas num dado momento. Não sei dizer para vocês a primeira lembrança que eu tenho do Natal. Não consigo dizer para vocês. Eu tenho flashes. Ao falar agora para vocês, me vem flashes de eu estar com os meus irmãos, de eu estar com os meus pais, estar com a minha família, coisas assim. Mas eram coisas agradáveis, coisas boas. Amanhecer o dia 25, sabendo que aquele dia era o dia do Natal, o ambiente, o cheiro espalhado pela casa, os presentes aguardados do dia anterior, na simplicidade, até mesmo uma família muito simples, e ver o presente que a gente esperou chegando, poder usar. Quantas e quantas lembranças eu tenho de pequenos presentes, singelos presentes, dado pelos meus pais, sem nenhuma condição de comprar coisas melhores, mas aquilo era o símbolo de um dia que era especial. A noite anterior, talvez os fogos, escutar as pessoas falando, cumprimentando, ou mesmo um jantar especial no dia anterior, vem-me esses flashes à mente, talvez para você da mesma maneira. E quando nós escutamos experiências bíblicas narradas nas Escrituras, desde Isaías, que me vem agora, e textos que eu já li, que eu pensei, Isaías capítulo 9, da promessa que aquele profeta não tinha certeza, como homem, se ela iria acontecer como Deus, através do seu Espírito, havia revelado para ele. Ele escreve então: eis que nos nascerá um menino. Eis que um filho nascerá. O seu nome será maravilhoso. Aí vem uma qualificação de Jesus. Será o príncipe da paz. Será pai da eternidade. E aí vai, uma série de qualificações sobre um menino. O governo está sobre os seus ombros. Como poder dizer hoje que nós podemos reconhecer que o governo está sobre os ombros de Cristo? Nós falamos no nosso dia a dia sobre tragédias. Nós cantamos agora que nós esperamos, alguns com medo, outros com a grande esperança de que tudo se acabe logo, porque não dá mais. Talvez é bom que Jesus volte agora, vamos contar 3, e Jesus volte e acabará todas as nossas lutas. Nesse grande movimento, como entender que o governo está sobre os seus ombros? Como aceitar que aquele menino, nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, fruto do amor de Deus, como acreditar na profecia daquele que não viu o menino nascer? Que ele tem governo sobre os seus ombros. Mas nós somos chamados, às vezes, até num momento assim de consternação, de envolvimento com os nossos sentimentos, de entrega do racional aos nossos sentimentos. Nós temos que, às vezes, nos voltar para a palavra de Deus e ler coisas como essa que nós vamos ler agora. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, se quiser, em Lucas capítulo 2. Eu vou ler do verso 8 até o 20, que diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo,
Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, em Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eu teria tantas coisas, quando eu li esse texto, eu pensei em dizer tantas coisas para vocês, e fui ler também algumas coisas do que já havia sido dito sobre esse texto, e encontrei uma meditação do pastor Ricardo Barbosa. E eu quero ler para você essa meditação, que fala assim: eu quero escrever agora uma oração feita na Islândia, o país, ou um dos países mais frios sobre a face da terra. E essa oração diz assim, abre aspas: ó Deus, dá que o Evangelho seja anunciado na língua que meu povo fala, a ricos e pobres. Dá que derrame sua bênção sobre vales e serranias, em palavras e escritos, até os lugares mais solitários do meu país. Os pastores, naquela noite, quando nós lemos o texto de Lucas, capítulo 2, na noite em que o anjo do Senhor os visitou, estavam trabalhando, cuidando do seu rebanho, como faziam todos os dias. Não há nenhuma nota no texto bíblico que descreve qualquer anormalidade em suas vidas ou trabalho. Eram simples pastores cuidando do seu rebanho. O primeiro anúncio das boas novas foi para eles, não foi para ninguém mais, não foi para nenhum outro povo, foi para aqueles simples pastores cuidando dos seus rebanhos num dia normal. Faltava-lhes alguma coisa que desse sentido à vida, que transformasse a rotina dura das madrugadas em noites alegres e cheias de esperança. Eram homens acostumados a passar longas noites frias, cuidando dos seus rebanhos, esperando pelo próximo dia, sem que nada acontecesse. Os mensageiros de Deus, anjos e homens, são portadores de boas novas, notícias que trazem alegria, renovam a esperança e promovem a salvação. O nascimento de Jesus e sua morte e ressurreição são acontecimentos que precisam ser contados, não como fatos históricos apenas, mas como a grande notícia da salvação que traz grande alegria para quem a ouve. A boa nova deve ser contada. E o Natal também, irmãos, nos traz essa perspectiva. Nós devemos contar o nascimento de Cristo, como foi, como ocorreu. É uma boa chance para que nós, os pais, reunamos a família, os filhos, em volta de uma mesa, com um pequeno franguinho assado, ou um pernil, ou um peru, dependendo da condição de cada um. E talvez à volta daquela mesa, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa,
Eu quero te contar, meu filho, eu quero te contar, minha filha, eu quero falar para você, meu amigo, eu quero falar para você, meu parente, meu convidado nessa noite, você que estava num determinado lugar, sem ninguém, agora eu quero te contar como é que foi o nascimento de Cristo e por que é importante eu te falar a respeito do nascimento de Cristo. E talvez, voltando aqui ao comentário final do pastor Ricardo Barbosa, nós deveríamos perguntar para nós mesmos nessa ocasião: a boa nova do Evangelho continua sendo para mim e para você uma notícia alegre de salvação? Se você olhar agora para os colegas de trabalho, os colegas da escola, as pessoas simples que estão à tua volta, as pessoas problemáticas que têm relacionamento contigo, as pessoas que passam por lutas e dificuldades exatamente agora, mas que olham para você como um fio de esperança. Você tem condições agora, nesse momento, nessa fase do ano, de dizer que existe uma boa nova sendo anunciada por Deus à vida de cada uma dessas pessoas? Você se sente hoje em condições de se classificar, se considerar como o mensageiro de Deus para as boas notícias da salvação, vivendo como você está, passando pelo que você passa agora? Você crê que mesmo assim você pode ser usado para receber primeiramente as boas novas da salvação, do nascimento do menino, como aconteceu com aqueles simples pastores numa noite fria, igual às demais, todas as outras pelas quais passaram anos e anos seguidos, mas que sem nenhuma perspectiva ou esperança dos céus, eles viram milícias espirituais vindo na direção deles para anunciar as boas novas, e movidos pela alegria da anunciação feita pelos anjos, saíram dali alegremente a anunciar aos outros o que eles haviam recebido. Você se sente agora preparado a replicar, repetir o movimento, a ação daqueles simples pastores de ovelhas de um deserto da Palestina? E ele sugere que nessa meditação, num dado momento, nós deveríamos parar o que fazíamos, ou que fazemos, ou que estivéssemos fazendo, e quem sabe lembrar de um hino. Ele cita a palavra hino aqui, de uma canção, de uma música que fala a respeito do nascimento de Jesus e a sua significância e importância para a vida de cada um. Você lembra de alguma coisa? Depois nós vamos cantar algumas músicas aqui. O Walter vai estar nos ajudando, o André, quem mais? Nós vamos ensaiar um pouquinho aqui sobre as músicas que nos lembram o Natal. O que vem à tua mente agora, quando você fala do Natal? Que música que te traz o Natal? Jingle Bell? Que música me fala agora que toca o teu coração, né? E ele escreveu aqui um hino bem antigo. Ele não é dos jurássicos, não é? Podemos dizer que ele é um pastor jurássico, mas ele fez um trabalho grande sobre meditação a respeito do Natal, citando coisas importantes na vida dele, na existência dele, relacionadas ao Natal. E ele falou: eu queria transcrever um dos hinos que me faz lembrar o nascimento de Jesus. Talvez não compreendamos todas as palavras aqui, porque é hino antigo, e ele já não é tão jovem assim, e ele está citando esse hino que ele cantava, e que ao lembrar dessas palavras, ele lembrava do nascimento de Jesus, e em outros momentos ruins da vida dele, ele lembrava que dentro em breve o Natal chegaria novamente, e ele poderia descansar das suas tribulações e encher a sua alma com sentimentos e imagens, gosto e esperança trazidas pelo Natal. E ele transcreve assim um dos hinos que ele cantava: em linda noite ao mundo a nós, em coro angelical, com harpas de ouro, o céu quis dar um canto divinal. E toda a terra então ouviu promessas imortais
de glória a Deus aos homens de paz, com bênçãos eternas. Pairando sobre a terra estão os anjos a cantar, e sobre o mundo pecador derrama luz, luz sem par. Acima dos tormentos mil, angústias do viver, proclamam vida eterna, pois bênçãos eles vieram trazer. E vão-se os dias sem cessar, segundo a voz de Deus. Mas sobre a terra, as gerações caminham seguindo os seus próprios rumos, e quando enfim reinar a paz dos salvos, salvos pelo amor, o coro imenso então será o santo e agradável louvor a Deus. Imaginando a cabeça dele, né? O que veio, né? Isso ele gravou e ele disse que isso o fazia e o faz ainda lembrar do Natal. O que nos faz lembrar o Natal? Lemos algumas coisas aqui interessantes. Vemos os pastores, vemos a corrida para Belém. Eu te desafio, se você tiver oportunidade um dia, vá para alguns lugares bíblicos, se você tiver chance, programe uma visita onde se pudesse visitar coisas relacionadas à nossa fé. Não te aconselho a ir ver o muro caído de Jerusalém, nem entregar promessas lá. Mas lugares assim, como onde foi o nascimento de Jesus, o Calvário. Eu, pela simples e pura graça de Deus, ele me permitiu visitar as duas coisas que eu mencionei para vocês, o Calvário, e pude ir lá na Palestina, em Belém, no lugar onde, a princípio, é o lugar aceito pelos geólogos como sendo o lugar onde ocorreu essa passagem. E é um lugar diferente, é calor absurdo durante o dia e um frio absurdo durante a noite. Um lugar alto. E se você olha em volta, assim, picos e vales, pedra e pouca árvore, mais um lugar que ao olhar ali se falar que algo aconteceu na humanidade, algo aconteceu aqui que não se explica por que esse lugar. E me veio essa pergunta, eu parei uma hora, eu estava de frente assim, onde está lá a leitura de Lucas capítulo 2, falando sobre essa passagem, que os anjos vieram ali e anunciaram aos pastores, estava ali exatamente naquele lugar e olhando para aquelas pedras. Eu falei, mas por que, Senhor, esse lugar? Senhor, como nós não compreendemos o teu coração? O que aconteceu no teu coração, Deus, para escolher este povo, este lugar, esta maneira, esta situação, o teu filho nascer aqui, ser anunciado aqui, para este povo? Por que, Senhor? Coisas assim me veio à mente, mas ao mesmo tempo, um misto de emoções toma conta de você quando você está assim, vendo, tirando fotos mentais, visuais e gravando na tua memória aquilo que você está vendo. E ali você obrigatoriamente é levado a pensar nos pastores, é levado a pensar na estrela, é levado a pensar nos anjos. Como é que seria a voz de anjos cantando? Como é que seria o louvor de anjos? Como os pastores escutaram? O que eles sentiram? Algumas músicas me faz, às vezes me dá um arrepio, assim, me dá um negócio, dá a impressão até que a orelha mexe um pouco, o cabelo, o couro cabeludo se arrepia. Tem músicas que me faz assim, me dá um calor e um frio ao mesmo tempo, não sei explicar o que seria aqueles pastores escutando um coral angelical, cantando e glorificando. Glória a Deus nas alturas, aos homens a quem Ele quer bem. O que isso significou para aqueles homens? Imediatamente eles largam tudo e saem correndo para procurar o menino anunciado pelos anjos. E a leitura, se você continuar, e nós devemos nessa época do ano continuar lendo esses textos e ler e gastar tempo, olhar, ler, orar sobre o nascimento de Jesus, agradecer a Deus por isso, nós vamos ver que houve ali uma correria de pessoas até uma manjedoura, até um estábulo, onde vão encontrar o menino. Nós vamos falar um pouco mais disso domingo dia 20, nosso último culto antes do Natal.
nós vamos continuar falando sobre o nascimento de Jesus. Mas o meu desafio agora, o que você sentiria quando o anjo apareceu, se você fosse o pastor de plantão naquela noite? Uma boa nova foi anunciada. Mas também nesse texto, quando nós lemos, apesar de tanta turbulência, apesar de tanta agitação, apesar de tantas coisas cósmicas acontecendo, anjos, coisas pouco usuais, aqueles homens simples, num dia simples de trabalho, nós chegamos até o versículo 19, com Maria, uma serva de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que buscava a Deus. Não foi por acaso, Deus não escolheu aleatoriamente Maria. Deixa eu ver que mulher que pode ser. Não. Ela tinha um relacionamento com Deus, ela buscava a Deus, ela temia a Deus, ela conhecia as promessas, ela conhecia a vontade de Deus, ela esperava a manifestação de Deus, e Deus no silêncio, dentro de toda a humanidade, todas as mulheres, Deus olha para aquela de quem ele ouvira a sua voz nas orações, no sofrimento, nos lamentos, nas orações, na adoração, no louvor. Ele fala, essa tem. E é ela, que no versículo 19 nós lemos assim dela: Maria, porém, guardava todas essas coisas, guardava no coração, e sobre elas refletia. Eu também, num dado momento, quero desafiar você a toda música, todo festejo, toda celebração, talvez num momento sequer, num pequeno momento de tudo isso, assumirmos a postura de coração, o que nós temos ouvido, o que nós temos escutado a respeito da revelação de quem foi o Messias, de quem ele é, e o que somos perante a decisão de seguirmos, escutarmos a voz do Messias. E guardar no coração todos esses sentimentos e converter em reflexão, em mudança de vida, em nova postura, em novo pensamento, mas acima de tudo, em alegria pela salvação através do nascimento do menino Jesus, que nasceu um dia para a humanidade e depois nasceu no coração de cada um de nós. Que o Senhor seja louvado por isso.